40º domingo do tempo comum. Já estamos chegando ao final deste tempo litúrgico tão rico em experiências, em ensinamentos, que Jesus Cristo viveu a sua vida pública, preparando os apóstolos para a missão e para que eles continuassem o anúncio do reino de Deus até os confins da terra. E a palavra de Deus que nós ouvimos hoje nos quer ensinar como deve ser a nossa atitude na relação com Deus, mas também com nossos irmãos e irmãs. E uma das formas de nos relacionar com Deus é a oração. Na primeira leitura, ouvimos como que o pobre que clama a Deus, e o seu clamor pode até demorar, mas chega aos ouvidos de Deus, e Deus sempre acolhe o clamor do pobre, do fraco, da viúva, do órfão, do estrangeiro, que são sempre pessoas indefesas. E Deus se coloca sempre do lado dos fracos, dos indefesos. Deus é a segurança de todos, mas sobretudo daqueles que só encontram nele proteção, segurança. Por isso é significativo esta palavra de Deus que escutamos. Já o clamor do ímpio, do injusto, não chega até os ouvidos do Senhor. Somente quem tem um coração humilde e sabe reconhecer a sua condição e se colocar diante de Deus com toda a sinceridade é que encontra a justiça de Deus. E é interessante, Jesus conta uma parábola. 2 homens foram para o templo rezar. Um deles fariseu, o outro cobrador de impostos. Fariseu fazia parte daqueles que se consideravam justos e bons. E o cobrador de impostos era visto como um pecador público. E aquele fariseu está ali, diante do Senhor. Parece que ele está fazendo uma ação de graças, mas na verdade ele não está agradecendo a Deus, ele está se enaltecendo, porque ele paga todo o dízimo de todos os seus bens. Ele jejua até 2 vezes por semana, e por isso ele se justifica diante de Deus e quer assim alcançar a justiça de Deus. E o cobrador de impostos nem ousa levantar os olhos e diz: tem piedade de mim, Senhor, que sou pecador. E a conclusão do Senhor diz que este último voltou para casa justificado, o outro não. É muito interessante estas 2 atitudes. E é interessante também olhar que não há nome deste fariseu, nem nome do cobrador de impostos. Isso significa, pode ser qualquer um. Pode ser também alguém de nós que pode ter essa atitude como o fariseu, que reza dizendo: eu faço tudo isto, não sou como estes que são pecadores, que são pessoas más. Quando a gente se considera melhor que os outros, mais que os outros, a nossa oração não chega até Deus. Deus não escuta a oração de quem é orgulhoso, de quem é prepotente, de quem se sobrepõe aos outros, que acha que os outros que são ruins, são maus, e eu que sou bom.
vez daquele cobrador de impostos e simplesmente se coloca com humildade diante de Deus e sabe pedir perdão de suas faltas, reconhece que é pecador. Então, este volta para casa justificado. Na justiça de Deus, é Ele que nos oferece gratuitamente a salvação. A justificação nós a recebemos de Deus, não de nossas obras que praticamos e das legias que nós observamos e todos os preceitos e práticas que fazemos. O que nos justifica é a bondade, o amor, a misericórdia de Deus para conosco. Saber acolher a misericórdia de Deus, saber aceitar a salvação que Deus nos oferece, isso que nos dá vida, isso que dá sentido ao nosso viver. E isto se justifica pela fé. É na fé em Cristo Jesus que nós temos a justiça de Deus, recebemos a salvação de Deus. E cheios de esperança, de confiança no Senhor, como aquele cobrador de impostos, ele confiou no Senhor, mesmo sabendo que era um grande pecador, reconhecendo o seu pecado, Deus o acolhe e o justifica com a sua graça, o seu perdão, com a sua misericórdia. Por isso, o Evangelho conclui: quem se eleva será abaixado, e quem se humilha será elevado. Aí está a atitude que nós devemos sempre ter diante de Deus: a humildade, o reconhecimento de nossa condição, de nossas fraquezas, de nossas debilidades, e confiar na bondade, na misericórdia de Deus, na justiça de Deus, que no texto bíblico, justiça de Deus significa salvação. O nome da justiça de Deus é a salvação que Ele nos oferece gratuitamente. Por isso, que seja sempre com essa humildade que vocês possam assumir esse compromisso de consagração a Deus, não se considerando melhores que os outros, mais importantes, mas no sentido de reconhecer a bondade de Deus, a sua infinita misericórdia, e assim acolher a graça de Deus, a salvação gratuita de Deus, e possam viver intensamente esta consagração para dar testemunho aos irmãos e irmãs, para que possam também aprender a seguir Jesus na humildade, na simplicidade, na consagração da sua vida. Que Deus sempre os ampare e sempre manifeste a sua bondade, a sua justiça, o seu amor, e que Nossa Senhora esteja sempre guiando os passos